Olá, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa palestra sobre o sistema Confea-CREA, né? Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos, né, para que pudéssemos, nesse dia, estar compartilhando essas informações com vocês. Eu vou me apresentar, né? Eu sou o engenheiro Salles, estou, no momento, coordenando o curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura da Faculdade de Engenharia de Agrimensura de São Paulo, FEASP, né? E a minha formação, eu sou graduado em Engenharia de Agrimensura e tenho mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente também eu coordeno, eu sou o presidente da Associação Profissional dos Engenheiros Agrimensores no Estado de São Paulo, né, que congrega todos os engenheiros agrimensores do nosso estado, né? E também sou presidente da Federação Brasileira de Engenheiros Agrimensores do Brasil. E a ideia nossa hoje aqui nessa live é falar um pouco do que é o sistema Confea-CREA, até para vocês que serão futuros engenheiros, né? E dizer que quando da minha formação, né, quando eu entrei na faculdade, né, eu não tinha ideia do que era o CREA. Para mim foi a gente sempre cria aquela expectativa de fazer um curso de graduação, no nosso caso, na área tecnológica, né? E o sonho sempre seria, diga, vou fazer esse curso, que vai demorar 5 anos, são 10 semestres, e depois eu vou ser engenheiro, né? Então, eu não tive a oportunidade, na época, de ter tido, né, durante os 5 anos, os quase 5 anos que eu estive na universidade, saber o que era o CREA, né? Eu vim conhecer o CREA quando da minha conclusão do curso, que eu fui fazer o meu registro, né, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? E depois, né, eu comecei a atuar como engenheiro, né, mas depois de bastante tempo eu vim participar do CREA, né? Então, no sistema Confea-CREA, eu fui eleito 2 vezes Conselho Regional do CREA São Paulo, e 2 vezes eu fui coordenador nacional da Câmara de Engenharia de Agrimensura e Geografia do CONFEA, em Brasília. Então, nesse período de 6 anos, que foram 2 mandatos de 3 anos, eu vim conhecer um pouco do que é o CREA, né? O que é o sistema Confea-CREA. O sistema Confea-CREA tem suas falhas, ou seja, tem suas virtudes e tem suas falhas, né? Claro que a gente se depara a cada dia que passa com novas geotecnologias. Então, eu vou passar para vocês uns slides, né, até para a gente ter conhecimento como é que funciona o CREA, e a gente vai trocando ideias, né, para que vocês possam depois fazer as suas perguntas, seus questionamentos, entendeu? Serão poucos slides, onde eu vou falar rapidamente do que é o sistema para vocês, para que vocês possam tirar suas dúvidas. Claro que essa primeira conversa aqui com vocês, ela não é uma conversa definitiva, né? A associação do qual sou presidente pretende, ao longo desse resto de ano, ainda fazer outras atividades que envolva o sistema Confea-CREA, né? E, claro, que nós iremos, com antecedência, estar socializando para vocês essas informações. Eu vou colocar aqui uns slides até para a gente ver algumas legislação e aquilo do que é o CREA para vocês. Só um segundo. Ou seja, o que é o sistema CREA? O sistema Confea-CREA
e esse tema da nossa palestra é a responsabilidade, a marca da responsabilidade, justamente fala daquilo em que o conselho, ele existe, ele tem um papel para a sociedade, né, e cabe à sociedade também fiscalizar, até porque os órgãos de controle, eles são todos fiscalizados, né? O sistema Confea-CREA, ele foi criado em 1933, por decreto, né? E a partir de 64 é que se criou uma lei, né? Em 33 se baixou um decreto presidencial criando um conselho. E a partir de 64 é que criou a lei, a 5.194, 64, que regulamenta toda a profissão dos profissionais da área tecnológica. Naquele momento, ainda, a gente tinha dentro do conselho os arquitetos, né, e os técnicos. Então, essa lei, ela regulamenta os profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia. A partir de 2011, os arquitetos, eles vieram a constituir o seu conselho e vieram a sair do CREA. Então, o sistema passou a ser Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que existe o grupo de engenharia, que congrega todas as engenharias, né, que aí está a engenharia de agrimensura, engenharia cartográfica, engenharia civil, engenharia elétrica e as demais engenharias. E o grupo da agronomia, que está os agrônomos. Nós tem dois grupos no sistema. E a conscientização, ou esse tema que a gente coloca, né, que é a conscientização da importância do CREA na vida profissional e a sua responsabilidade profissional de engenharia, que ele exige que todo profissional ele tenha um RT. Né? O que é RT? RT é a anotação de responsabilidade técnica. Toda obra de engenharia, ela precisa ter um RT. A RT vai garantir ao contratante e ao profissional, né, uma segurança jurídica. Eu vou citar rapidamente aqui uma situação que ocorreu em que um profissional, um engenheiro, ele fez um projeto, ele executou esse projeto. E ao final da conclusão da obra, ele deu baixa na RT. Que a partir do momento que você conclui uma obra, você tem que dar baixa na RT. Você vai no sistema do CREA e dá essa baixa. Então, ele concluiu a obra, ele executou o projeto em gabinete, em ato contínuo, ele executou a obra, ou seja, ele foi a campo e construiu, era uma residência. Né? Ao final da obra, de todo o projeto de entregue, com a fiscalização, com toda a entrega da obra, com todos os contratos, ele recebeu seus honorários e ele foi embora. Ocorre que, passado um determinado tempo, o contratante da obra, né, ele entendeu que deveria ampliar essa obra dele. E ele fez uma obra de engenharia no terreno dele, né? Só que esse terreno dele ele tem um limite com outro confrontante. Essa obra que ele veio a fazer, ela veio causar danos ao confrontante. Né? E o confrontante, se sentindo prejudicado, o denunciou. Né? Disse, olha, procurou o seu direito nos órgãos de controle. Né? E aí a pessoa foi citada, foi chamada a se manifestar, né, com relação a essa atividade, e ele disse, olha, eu fiz a obra porque eu estou aqui com a RT do engenheiro que fez a obra. Ou seja, ele pegou um RT de um engenheiro de uma obra, de uma determinada obra, e simplesmente pegou essa RT e quis usar para uma outra obra, que não tinha nada a ver. Né? E o engenheiro que fez a obra foi também convidado a se manifestar. Ele disse, olha, eu fiz a seguinte obra, né, ele detalhou com a obra que ele fez, e eu dei baixa na minha RT e acabou. Essa obra aqui não é demais de minha responsabilidade. Ou seja, aí se vê qual a importância da RT, né, no sentido de preservar o profissional, né, e também preservar a sociedade, que foi essa pessoa vizinha que se sentiu prejudicada quando
da execução de uma obra sem um profissional habilitado, né, que vier a causar uma imperícia. Então, é por isso que a ART tem essa responsabilidade, né? Como eu citei inicialmente, né, o sistema Confea-CREA foi criado em 66, pela Lei 5.194, né, de 24 de 12 de 66, né, ou seja, o sistema tem mais de 80 anos, né, porque se conta também se conta o seu início como do decreto 33, de 11 de dezembro de 1933, é por isso que se conta também. Então, a lei ela veio suceder o decreto de 33. O que é o Conselho, né? O CONFEA surge oficialmente com esse nome, né, em 11 de dezembro de 33, por meio do decreto número 23.569, promulgado à época pelo presidente, na época era o Getúlio Vargas. Então, para o país, esse decreto ele foi um marco muito importante, né? Imaginemos que hoje no país só existem 33 profissões regulamentadas, né? Imagino isso, em 1933, o impacto que isso veio dar na sociedade, né, da criação desse conselho, né? Um conselho que ele vem justamente para regulamentar, fazer com que o profissional da área tecnológica possa ter atribuição e possa também ter responsabilidade na execução de suas atividades. Quando da lei, né, da criação, que aí tem a lei de 66, né, o sistema ele abrangia todos os profissionais, né, ou seja, a engenharia, a agronomia, né, aí dentro disso também nós temos hoje o geógrafo, ainda tem o geógrafo, né, o geólogo e os meteorologistas, tecnólogos, né, e todas os profissionais, e os técnicos nível médio, né, que estavam dentro do sistema, né. Hoje, de todas as profissionais da área tecnológica, com exceção dos técnicos de nível médio, que chamamos técnicos industriais, né, e os arquitetos, os demais permanecem no sistema como um todo. Até porque os tecnólogos, a partir também de 2018, eles criaram o conselho dele próprio. Então, também saíram do sistema, né? Como é a composição do sistema Confea-CREA? Você imagine que o sistema, o Confea, ele tem representação em todo o país, né? Nós temos o Conselho Federal, que ele tem sede em Brasília, né? Que o papel do Confea, do Conselho Federal, é analisar e criar resolução em cima da Lei 5.194 e também em cima do decreto. Essas resoluções, elas são aprovadas pelo Conselho Federal e têm sua aplicabilidade e sua execução nos conselhos regionais. Porque os conselhos regionais é que faz a parte de fiscalização, né, e da aplicabilidade das resoluções. O que é o conselho? O conselho somos nós profissionais, né? O conselho é criado por profissionais, engenheiro, representante das entidades de classe, que são os sindicatos, associações de engenheiros, decisões de ensino, né? E por aí vai. Então, esse é montado o conselho. O sistema, ele tem eleição a cada 3 anos. Né? Esse ano vai ter eleição agora, dia 1º de outubro. Né? Então, a cada 3 anos se elege uma diretoria, sendo permitido uma única reeleição. Como é a eleição? Você elege o presidente, né? E a cada ano, um terço dos membros dos CREA regional e do CONFEA é renovado. Então, a partir de janeiro desse ano, vai entrar novos conselheiros, que serão eleitos também, né? Mandato de 3 anos, onde esses conselheiros é que vão dirigir o sistema, né? Fazer aqui tem um paralelo com vocês. A Câmara Federal, né? A Câmara Federal tem eleição de 4 em 4 anos. Então, se elege 513 deputados dos 27 estados da federação e o DF, e lá se elege um presidente da Câmara. Da mesma forma, o presidente é eleito, né? Mas a diretoria que compõe a diretoria é eleita pelos representantes em plenário, que são os conselheiros, representantes das escolas
né, e das entidades de classe. Então, se reúne os conselheiros e lá se elege um presidente dos CREA regionais. Se elege uma diretoria, sendo que o presidente é eleito diretamente em voto livre, por todos os engenheiros que têm registro no CREA e que estão em dias com suas obrigações, sejam elas do ponto de vista legal, né, como do ponto de vista financeiro. O mandato do presidente do CREA e dos seus conselheiros, ele é honorífico, está na lei 124. Os conselheiros não são remunerados, né? Nem o presidente é remunerado e nem o conselheiro é remunerado, né? Então, eu, quando fui conselheiro do CREA por 2 mandatos, né, e depois eu tive em Brasília como representante, como coordenador na Câmara Nacional, eu não era remunerado. O que o CREA, o que o sistema Confea-CREA faz é bancar o meu deslocamento do conselheiro. O conselheiro vai para Brasília, ele tem que bancar deslocamento, porque não é o profissional que vai bancar esse deslocamento dele. Então, ele é bancado o deslocamento dele e hospedagem, ele tem que ficar mais de um dia lá nessa cidade. Só isso. Entendeu? Então, não são remunerados, né? É um trabalho honorífico, e depois vocês podem consultar a lei, que está lá, definido claramente, né, essa questão. Não há remuneração. A estrutura do sistema, do CONFEA e do CREA, era uma estrutura, o CONFEA é uma autarquia, né, uma autarquia federal, com autonomia financeira e administrativa. Ou seja, não existe dinheiro do governo federal no CREA nem no CONFEA. Então, não há, todo ano o governo manda para o Congresso a peça orçamentária. Lá não tem dinheiro para os CREAs. Os CREAs, eles são, em que pese que eles sejam, vamos dizer, uma autarquia federal, com autonomia financeira, né, isso também não quer dizer que ele possa gastar de forma deliberada. Eles são auditados pelo Tribunal de Contas da União. O seu quadro de profissionais de administração, o seu quadro, ele entra através de concurso público, atendendo à Constituição, o artigo 37 da Constituição Federal, que obriga qualquer empresa pública, estatal, a admissão por concurso público. Então, todo o pessoal de apoio administrativo, advogado, o pessoal que organiza a máquina, eles são concursados, com exceção dos conselheiros que não são concursados. E tem outro detalhe: quem é do quadro, tanto do CREA como do CONFEA, para ele vir a ser conselheiro, ele tem que renunciar ao cargo ou licenciar do cargo que ele tem como empregado do sistema. Tem que fazer a opção de um ou outro, né? Então, ele pode vir a ser um profissional, concursado do sistema, né? Mas para ele vir a ser conselheiro, se de repente ele quiser ser conselheiro, ele vai ter que licenciar desse cargo, que é incompatível a atividade do profissional de carreira, sistema CONFEA-CREA, com a atividade de conselheiro. Não se mistura, né? O que é que o CREA faz? Né, vamos dizer, o que é. Todo mês, todos os CREA, ele tem no seu regimento, eles têm por mês uma plenária. Essa plenária, ela é aberta ao público, né? Você vai no plenário do CREA, aqui na Angélica, tem uma plenária. A participação, tem um auditório onde participam os conselheiros, que vão votar, que vão discutir os processos, né, ser votado. E tem um outro espaço, né, uma galeria, que há a participação do público, né, até para ver as plenárias, né, as reuniões, né. O público, em geral, não pode falar, né, quem participa, quem fala são os conselheiros com mandato, mas pode estar lá na plenária, num plenário diferente do nosso, acompanhando o que está sendo discutido. E também pode participar da reunião de Câmara, né, qualquer pessoa, né. Eu, quando coordenei a Câmara aqui em São Paulo, em vários momentos, tinham profissionais, estudantes participando da reunião. Eu abri até a palavra, cheguei a abrir, eles não podiam votar, mas sempre a gente abriu
E a Câmara sempre abre esse espaço para que um profissional, ou um estudante, ou um engenheiro possa ir lá ver como é que se dá a discussão de um processo. Não. O plenário, ele tem como uma das suas competências, né, a fixação do número de membros que vai compor o CREA no ano subsequente. Então, esse ano, o CREA já se reuniu e deliberou para 2021 como vai ser a nova composição, porque a cada ano se renova 1/3 dos conselheiros. Ele cria as câmaras especializadas. Nós temos hoje 9 câmaras. A Câmara da Agrimensura, a Câmara da Civil, da Elétrica, da Engenharia de Segurança e por aí vai. Então, ele fixa o número de membros do plenário, ele institui o número de câmaras especializadas, ele julga os processos de recurso, né, cria as inspetorias. As inspetorias são aqueles escritórios que existem em todo o estado de São Paulo. São Paulo tem 645 municípios, mas em cada município tem uma ou mais inspetoria. São Paulo tem mais inspetoria, porque a capital ela comporta isso. Então, o plenário pode aprovar a criação de uma inspetoria, como também pode mandar fechar uma inspetoria, desde que isso seja justificável, né? Que isso é essa condição. E também aprova o orçamento anual, né? O orçamento para 2000, o ano subsequente. E o que é esse orçamento? Esse orçamento é o orçamento que vai fazer a máquina funcionar. É o pagamento do seu quadro de servidor concursado, né? É o pagamento de eventual despesa de deslocamento de um conselheiro, é o pagamento de atividade de fiscalização que os profissionais fiscais do CREA fazem, né? É toda a parte de manutenção de uma máquina pública, né? Ou de uma empresa pública ou privada, né? Tem despesa com telefone, despesa com combustível, né? Despesa com deslocamento de profissional. Então, o plenário, ele aprova esse orçamento anual, né? Quando você julga os processos, o julgamento de processo está aí. São aqueles processos em que algum profissional, né, entrou com pedido de aumento de atribuição, de agregar atribuição mais à sua atividade que ele já exerce, né? Vou dar um exemplo. O profissional que fez uma graduação na engenharia civil, ele já tem atribuição como engenheiro civil, mas ele, determinado, passou um tempo, ele fez outra graduação na área de engenharia de agrimensura e cartografia. Então, ele vai ter que requerer, junto ao CREA, essa atribuição. Então, isso vai para a Câmara vai analisar, ela vai deferir se tiver tudo ok, se a escola tiver tudo legal, e depois o plenário vai referendar esse processo. Isso é o que o plenário faz, se julga. Essas são as câmaras, né? A agronomia, a engenharia civil, a engenharia de agrimensura, que dentro da agrimensura está a cartografia, tá? Agrimensura, cartografia e geografia. A engenharia elétrica, né? Engenharia mecânica e metalúrgica, a engenharia química, engenharia de segurança do trabalho e geologia e minas, né? Que é essa câmara. Tinha mais câmara, que era a Câmara de Arquitetura, mas como ele saiu, então ela não consta mais aqui dentro das câmaras especializadas. Claro que dentro dessas câmaras, a agronomia tem várias outras, ela congrega agronomia, congrega florestal, ambiental e por aí vai. São câmaras que congregam várias modalidades de engenharia. Qual a atividade do sistema CONFEA-CREA, né? Ele fica as atribuições profissionais. Atribuições profissionais são aquelas atribuições que o egresso, quando ele entra com o seu requerimento, ele vai ter lá nas suas atribuições de acordo com o que está colocado nas resoluções, né? Tem a Lei 554 e tem as resoluções que estabelece, que fixa a atribuição dos profissionais. Como a engenharia é uma ciência, né, que tem uma
uma dinâmica, né, de novos conhecimentos, então vai surgir novas resoluções para que se possa melhor definir do ponto de vista legal atribuições para esses novos profissionais. Fiscalização do exercício da atividade profissional e julgamento de processo de imposição de penalidades e multas. Né? Mas na frente vamos ver o que é isso, o que é penalidades e multas. Né? Fiscalização do exercício profissional, ou seja, o CREA hoje, os CREAs hoje trabalham com uma fiscalização orientativa. Né? Então, o fiscal faz muita fiscalização regionalizada. Né? Então, de repente, vai ter uma fiscalização na região da Baixada Santista, na região do Porto, né, que lá envolve muito atividade de engenharia, desde o engenheiro civil, o engenheiro agrimensor, o engenheiro de portos. Né? Então, o CREA vai nas empresas, né? Primeiramente, até para saber se as empresas que estão com o seu quadro de engenheiro está em acordo com a legislação. Né? Se tiver algum equívoco, algum tipo de falha, né, o CREA o notifica, né, e fica-se um prazo para que ele faça essa correção. Né? Então, orienta, né, porque muitas vezes há essa dificuldade, às vezes, de não saber interpretar, até porque a nossa lei, a 594, e as suas resoluções, ela é subjetiva. Né? Muitas vezes ela dá interpretações diferentes. Né? Eu posso ter uma interpretação diferente de vocês, né? Ou de cada um de vocês. Né? Então, ela é muito subjetiva. Então, o CREA orienta para que a empresa ou aquele profissional ele faça aquele tipo de correção em cima daquele apontamento que ele ofereceu. Aí o que vai acontecer? Vai verificar se a empresa tem registro no sistema, né? Essa empresa ela tem profissionais habilitados, né, para fazer aquela atividade. Vou dar um exemplo. Isso acontece muito. O cara monta o profissional ele monta uma empresa, né, que no seu contrato social existe uma série de atividades de engenharia, né, que envolve agronomia, envolve engenharia civil, engenharia elétrica, e por aí vai. Mas acontece que, quando ele vai participar de uma licitação, ele diz que faz aquilo, mas no seu quadro não há o profissional habilitado, então ele tem que ter essa correção. Né? Então, é orientado para que ele faça esse tipo de correção, né? É orientado também com relação à RT, né? Ele tem que fazer o registro da RT, até para que ele fique com toda a sua empresa de forma legal e não corra nenhum tipo de imperícia ou nenhum tipo de problema que possa vir prejudicar o cliente e o próprio profissional que está naquela empresa. Né? O registro no CREA, né? O registro no CREA, ele dá para os profissionais graduados, né? Que aí esse registro hoje ele se dá de forma online, né? O CREA já emite o registro direto, né? Claro que a escola tem que estar com tudo certinho, né? E quando a escola manda essa relação para o CREA, né, ao final do curso, né, com os profissionais, com os egressos que tiveram aprovação no curso, né? Então vai estar lá a lista desses profissionais que estão aptos a requerer o registro pelas atribuições, e o profissional vai entrar no sistema e vai requerer o seu registro. Visto, né? Visto é um caso, é o meu caso. O meu CREA não é de São Paulo, né? Mas eu tenho um visto do CREA daqui, desde 91, quando eu comecei a trabalhar aqui. Então, o que é o visto? O visto é quando o profissional ele tem um CREA, dá um exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Ele fez o curso no Rio Grande do Sul, se formou no Rio Grande do Sul, ele tem toda a sua vida no Rio Grande do Sul. Ele fez tudo lá, tem uma empresa no Rio Grande do Sul. Mas acontece que ele participou de uma atividade, de uma obra em São Paulo, né, e ele vai executar essa obra, ele tem que ter o visto aqui do CREA de São Paulo. Né? Então, ele requer o visto, né,
aqui do CREA São Paulo, para que ele possa desenvolver a atividade dele naquele estado, né? Possa atuar em todos os estados. Então, a cada estado existe um visto. O CONFEA hoje trabalha para que esse visto seja único, não seja um visto feito em cada estado, mas sim um visto que ele possa ser aceito em qualquer estado da federação. E aqui eu vou citar alguns artigos da lei, né, que são artigos que, sob meu ponto de vista, eu acho importante a gente ter isso muito claro, né, porque geralmente as leis são muito extensas, né, mas tem artigo que eles se personalizam, né, eles terminam, vamos dizer, deixando para a gente claro algumas coisas que podem nos prejudicar ou prejudicar um terceiro, né? Ou seja, no artigo 6 da lei, a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviço público sem registro no conselho, né, ele está cometendo uma irregularidade, né? Atividade não prevista na atribuição, né? Empréstimo de nome, continuidade de atividade após suspensão, né? Vou dar um exemplo. A pessoa física ou jurídica que realiza ato ou prestar serviço público sem registro no conselho, ele comete a ilegalidade. É o caso de uma pessoa, né, de um cidadão, querer fazer uma obra de engenharia sem ele ter a graduação de engenharia, sem ele ter o registro no sistema, né? Então, a gente já viu, né, e a gente vê, né, inúmeras perícias que ocorrem, né, e tem várias. Eu me lembro de uma reforma no prédio de Janeiro, em que o dono do escritório pediu para a sua secretária, né, nada contra a secretária, né, eu acho que ela tem um papel importante na sociedade, mas a secretária que fez a obra lá, e o prédio desabou, né, ou seja, ele deveria ter contratado um profissional de engenharia, né. Hoje já existe nos condomínios, né, já existe uma legislação, né, que todos os condomínios que queiram fazer reforma, qualquer tipo de reforma, ele tem que ter um profissional habilitado para que tenha essa capacidade de fazer essa reforma, sob pena dele causar um dano, né. Imagina um condomínio de prédio desse que o síndico põe o zelador, que não tem nenhuma atribuição de engenheiro, para coordenar uma obra, para executar uma obra, e se isso vier a causar um dano, ou seja, o prédio cair e ter até vítima, né? Então isso é crime. Tanto responde sob o ponto de vista administrativo, como do ponto de vista jurídico e penal, né? Ele vai ter que ver com a justiça, né? Administrativo, jurídico, penal. E aí o administrativo envolve até cifras, né, recursos. Atividade não prevista na atribuição. É o caso, né, eu vou citar, eu sou engenheiro agrimensor e vou fazer uma obra de engenharia elétrica. Eu não tenho atribuição para fazer atividades de engenheiro elétrico, né? Então, seria atividade não prevista nas atribuições. Extrapolar as minhas atribuições. Então, isso também é um tipo, vamos dizer, de delito, vamos dizer, que está previsto nesse artigo da Lei 5.194. Empréstimo de nome, né? A gente chama muito isso aí, chama-se canetinha de ouro. São aqueles profissionais, né, que não executam a obra de engenharia, né, mas ele assina a planta, ele dá entrada na prefeitura, ele recolhe a RT em nome dele, mas ele não foi o profissional que fez o projeto, né, e que executou a obra em campo. Então, isso também existe, né? O CREA é muito atento também nisso, né? Já houve casos aqui de profissionais que tiveram, teve um vereador, acho que Marília, que foi cassado do mandato porque ele estava em conluio com outra pessoa fazendo esse tipo de coisa, né? Então, a gente observa que o engenheiro foi cassado, o direito dele. Ele é vereador e é engenheiro, ele foi cassado tanto o mandato de vereador como foi cassado a direito no CREA, porque ele não executava a atividade, ele simplesmente assinava e cobrava lá um valor, né? Isso até denigrindo a nossa profissão. Isso acontece. Então,
E a gente começou a observar porque o CREA começou a ver o número de RT que ele fazia durante um ano. Então, não sei quantas obras, ele não era uma empresa, era uma pessoa física. Então, a gente observa, né, quando o engenheiro ele tem determinado tipo de RT. Não pode o cara ter 100 RT, sendo que ele trabalha 8 horas por semana, né, 40 horas por mês. Então, essas informações são cruzadas e termina a gente identificando profissionais que fazem esse tipo de coisa que não deveria fazer. Continuidade de atividade após suspensão. Né? Qualquer profissional do sistema Confrere, ele pode, a qualquer momento, requerer a suspensão do seu registro. Né? Dá um exemplo. Profissional que trabalha com engenharia, de repente ele não quer mais, ele quer tirar um ano de férias. Vai morar na Ásia, na Oceania, nos Estados Unidos, ou na África. Então, ele pode requerer ao CREA, né? Ele suspende o seu registro profissional, né? E ele não vai fazer atividade de engenheiro. Está legal. Agora, não pode pegar, ele suspender o seu registro, pedir a suspensão do seu registro e depois continuar trabalhando. Isso também é ilegal, porque ele não está sendo engenheiro nesse momento. Ele está sendo uma pessoa física sem o registro. Então, isso também é uma coisa muito, muito séria. Né? A firma ou organização não habilitada. Né? A gente tem conhecimento, né? Tem empresas, né, que se constituem, né, tem um contrato social, mas essa empresa não tem registro no sistema. Né? Isso também é uma forma de querer enganar, né, a sociedade. E um ato, e todos esses pontos que eu citei que está na lei, né, ele prejudica a sociedade, prejudica as pessoas de boa fé, né, que quer fazer um trabalho de campo, quer fazer uma obra, uma casinha, quer abrir uma estrada, e contrata uma pessoa que não tem atribuição, né, isso vai sair caro para ele. Que termina esse profissional não habilitado, ele não tendo capacidade, ele fazendo coisa de forma errada, botando material que ele não tem conhecimento, causando prejuízo, né? E, quiçá, até um óbito, né? Então, isso é importante que todos nós, né, que somos engenheiros, e vocês também, né, que tem gente aqui que é estudante de engenharia, né, possa ter conhecimento dessa lei, desse artigo. E aqui são responsabilidades, né, que a gente vai citar. São a técnica, o profissional ele tem que ter a capacidade técnica, ele tem que saber o que ele está fazendo, né, até para que ele não possa cometer algum tipo de imperícia. Né? Então, esse profissional ele tem que estar ali atento para isso, né, sob pena dele responder do ponto de vista técnico. Esse ponto de vista técnico ele vai ser encaminhado ao CREA, né, vai ser submetido a um processo, onde ele vai ter o direito ao contraditório, se defender, até para que ele possa dizer o porquê que ele cometeu aqueles delitos. O civil, né, é o contratual, né, danos a terceiros, segurança e meio ambiente. A engenharia hoje ela tem que ter um tripé muito importante, né? É o segurança, meio ambiente, né, e economicidade. Né? Hoje não se faz mais engenharia sem essa combinação, sem essa harmonia, né? Ou seja, segurança, respeito ao meio ambiente e economicidade. Economicidade não quer dizer que nós vamos trabalhar com produtos inferiores, mas sim economicidade no que diz respeito ao melhor aproveitamento dos recursos financeiros que tem disponível para aquela obra. Né? E a segurança é importante, né? Em que temos a segurança, né? Ainda mais hoje, né, que os engenheiros, né, que atuam no mercado aí, com as obras, sempre a gente tem todos os EPIs necessários, né? Capacete, bota, né? E também se usa máscara, né? Usa-se máscara em determinadas áreas da engenharia, e agora está usando mais com relação à pandemia. Né? Criminal é quando realmente o profissional ele cometeu esse tipo
de danos, né? Porque o contratual é quando você assina um contrato que você se compromete a fazer determinada obra, determinado projeto, e você não cumpre aquele projeto, né? Aí você está por uma série de irregularidades, né? E criminal é quando você não cumpre esse contrato, ele vai o quê? Se eu assumir o contrato de fazer uma obra de engenharia ou de construir uma ponte, né? Eu tenho que ter a responsabilidade de colocar naquela ponte, naquele viaduto, naquela barragem, os materiais, né, que são suficientes para garantir a estabilidade daquela obra. E para que aquela obra não vinha a ter um desabamento, uma explosão, um incêndio, né, e que isso possa contaminar o meio ambiente, possa matar as pessoas. Então, é criminal. Então, o profissional, ele responde. O profissional físico e jurídico, ele responde sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista civil e criminal. Né? O criminal, ele pode até ter uma pena de prisão. Né? O civil, ele vai ter uma pena sob o ponto de vista financeiro. Ele vai responder, ele vai ter que pagar o prejuízo que ele deu ao cliente, né? Sobre aquele contrato que ele se responsabilizou de fazer e não cumpriu. E o técnico, ele vai ter também as suas penalidades de acordo com o que existe no Código de Ética do CREA, né? Então, são 3 situações em que o profissional ele tem que estar muito ciente disso, sob pena dele ter suas prerrogativas de engenheiro cassado. Esse tipo de responsabilidade se aplica não só aos engenheiros, né? A sociedade como um todo ela tem que ter responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade como profissional, né? Então, os médicos têm que ter, os engenheiros, os sociólogos, por aí vai, os advogados. Então, são responsabilidades que nós temos que ter. Administrativa, né? Com relação ao meio ambiente, né? Normas técnicas, metas e objetivos e plano diretor. Ética, ou seja, é contrariar a boa conduta moral de um profissional, né? E respeitar o código de ética. Né? Nós temos um código de ética onde ele estabelece, né, todas os regramentos para que o profissional ele possa atuar de forma correta, né? e que não possa vir a prejudicar terceiro. E a trabalhista, né, aí vem toda essa questão do regulamentada por lei trabalhista, contato com o empregado ou com o empregador. Né? Então, o profissional que tem uma empresa, ele tem que ter essa responsabilidade. Se ele vai contratar uma pessoa, ele tem que seguir o regulamento da CLT, né? Ele tem que seguir o mínimo profissional, que paga o engenheiro, né? Então, todo esse regulamento ele tem que cumprir. Né? Então, ser engenheiro não é fácil. Né? Aliás, ser profissional liberal é difícil, mas a gente tem que, se a gente quer ser engenheiro, a gente tem que ter essa consciência e ter essa responsabilidade. O nosso código de ética, né? Ele foi aprovado o CONFEA, né, que é o Conselho Federal que aprova resoluções, né? Ele aprovou isso em novembro de 2002. E aqui também no Código de Ética, né, eu vou citar alguns artigos, né, para a gente não se estender muito. Né. O Código de Ética, ele, na realidade, ele fundamenta, né, as condutas necessárias, né, e as boas práticas das profissões de engenharia, de agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia. Ou seja, todos os profissionais que têm registro do tema CONFEA-CREA. Então, ele é um código de conduta, né, que estabelece as suas responsabilidades, né, seus direitos e seus deveres, como profissional. E aí, dentro dessas suas responsabilidades, está o quê? Recolher a anuidade, né, todo ano. O profissional de engenharia, ele recolhe a anuidade dele, a menos que ele não queira, a menos que ele não esteja executando atividade, não esteja com registro. Ele pode dar baixa, eu citei anteriormente. O profissional que tem um registro seu e ele não paga a sua, ele não fica, vamos dizer, ele esquece de pagar, ou por outro motivo ele não conseguiu pagar, né? Depois de 2 anos, o resto dele é cancelado. Né? E aí tem todo uns fatores implicadores, né? Aí pode ir para a dívida pública, né?
Mas o CREA hoje ele está trabalhando, o profissional, quando está na situação, ele pode ir lá no CREA e requerer, né, parcelar essa dívida dele, fazer alguma coisa. Que aí você pode requerer a reabilitação do registro profissional a qualquer momento. As penalidades, né, do profissional que cometeu algum tipo de infração, né, que a gente analisa das câmaras. Né? Dentro do CREA também, existem algumas comissões, né, que é a Comissão de Ética, que analisa todas as denúncias que são encaminhadas para o CREA. Então, essa comissão é composta por todas as câmaras, né? Tem um membro da Engenharia Civil, tem um membro da agrimensora, tem um membro da Elétrica, tem um membro da Segurança, tem um membro da Química e por aí vai. Então, essa comissão, ela não é câmara, é comissão. Ela recebe os processos e vai analisar, né? O processo, geralmente, ele vai para a câmara, ele vai para aquela câmara, de repente tem um profissional da engenharia da agrimensora, que cometeu algum tipo de irregularidade e foi denunciado. Então, esse processo ele vai inicialmente para a câmara de agrimensora. Chegando na câmara, o coordenador da câmara, ele designa um conselheiro para ser o conselheiro relator. Ele vai fazer um relato daquela denúncia, né? E esse relato ele vai dizer se aquele profissional ele é passível de ser encaminhado, o relato dele pode encaminhar para a comissão de ética ou não, pode pedir um arquivamento, né? Isso pode ser feito. Sendo o relato do conselheiro relator, onde ele vê indício de que o profissional cometeu algum tipo de falha ética, esse relato é submetido à Câmara, e a Câmara, referendo ou não, referendando esse relato, ele vai para a Comissão de Ética. E a Comissão de Ética abre um processo administrativo, né, onde ele vai ter ampla defesa. Ele pode levar advogado, ele pode levar testemunho. E, ao final desse processo, esse processo depois ele vai para o plenário referendar. Ou seja, ao final do processo na comissão de ética, o profissional pode vir ter uma pena de multa ou uma advertência reservada, né, em que o coordenador chama lá o profissional, convoca ele para uma reunião privada e lá faz uma advertência e dá a ciência dessa advertência para ele. Ou então a censura pública, né? A censura pública é colocada no Diário Oficial da União, porque o sistema Confea-CREA é um órgão federal. Então, se o profissional mora em Marília, né, que é o CADES, então é colocado em todos os órgãos públicos de Marília, é censura pública, né, colocado lá nos murais, para que torne público aquele profissional daquela cidade, ele cometeu aquele tipo de imperícia ou irregularidade. Suspensão temporária do exercício profissional. Pode suspender por 6 meses, 3 meses. Ou o cancelamento definitivo do seu registro. Claro que todo esse processo administrativo, o profissional ele tem o direito de recorrer. Se na comissão de ética a comissão ao final, né, aprovou o relato do relator, e esse relato ele conclui que o profissional ele cometeu uma imperícia e que ele vai sofrer uma multa, ele vai ser comunicado, ele pode recorrer, ele recorre para o plenário. Se o plenário referendar o relato da comissão de ética, aí ele pode recorrer para o CONFER, no Brasil. E se o CONFER referendar, aí ele pode recorrer para a via judicial. Porque tudo aqui no CREA é administrativo ainda. A profissão nossa, né, como o Conselho regulamenta a profissão de engenheiro e agrônomo, né? A profissão de engenheiro e engenheiro agrônomo no Brasil está regulamentada pela Lei 5.194, né, 66, sendo normatizada e fiscalizada pelo sistema formado pelo Conselho Federal de Engenharia, Agronomia, CONFER, e pelos conselhos regionais de Engenharia, Agronomia e CREA, conforme as ARTs, né, os artigos 24 e 25 dessa lei. Então, se você depois tiver curiosidade, tem essa lei, eu também posso depois dispor para vocês essa lei. Né? E quais as atividades do engenheiro agrônomo? Né? De acordo com o artigo 3º da resolução, o engenheiro agrônomo tem as seguintes atividades. Aí. Desempenhos, né,
de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autarquia, e de economia mista e privada. Aí planejamento, projeto em geral, de regiões, zonas, cidades. Ou seja, essas são as atividades do grupo de engenheiro e agrônomo. Quando eu falo engenheiro, está todos os engenheiros aí dentro. Né? Ou seja, qualquer profissional que tenha graduação de engenharia, ele pode desempenhar cargos, funções e comissões de entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista, né? E privada. Então, ele também pode planejar, fazer planejamento ou projeto em geral de regiões, aí vai, transporte, estrutura, dentro das suas atribuições. Né? Aí continua aqui, né? Estudos de projeto, ensino e pesquisa, ou seja, estudo de projeto, análise, avaliações, vistoria, perícia, parecer e divulgação técnica, ensino e pesquisa, ou seja, o engenheiro ou o agrônomo, ele pode vir a ser professor, pode trabalhar como pesquisador, um ensaio, fiscalização de obras e serviço, direção de obra, execução de obra e por aí vai. Produção técnica especializada, industrial e agropecuária. Então, essas são as atividades de acordo com a lei, né, dos engenheiros e agrônomos. As atribuições profissionais. As atribuições profissionais é o conjunto, né, de competência que um profissional do sistema Confer-CREA recebe no momento em que efetua seu registro. Então, você vai ter, cada profissional de cada modalidade, ele vai ter descrito lá, né, todas as suas atribuições, todas as suas competências, né? Então, está muito claro para cada profissão. O engenheiro civil vai ter determinadas atribuições, o engenheiro elétrico essa, o engenheiro agrimensor e cartógrafo essa, o químico essa e por aí vai. Até para que não haja, vamos dizer, invasão ou exorbitante atividade de outras atividades de outros profissionais. As atribuições iniciais são corridas para todos os egressos do curso devidamente cadastrados em conformidade com a estrutura curricular de cada curso. Então, cada faculdade hoje, ela tem uma grade, ela é obrigada pelo MEC a ter uma matriz curricular, né, mínima necessária para que esse egresso ele possa ter as atribuições necessárias também com o Confer-CREA. Então, dentro daquela grade, ele vai ter aquela atribuição. Anteriormente, vou falar aqui especificamente da agrimensura, nós tínhamos dois cursos, engenheiro agrimensor e engenheiro cartógrafo. Então, tinha o engenheiro agrimensor que tinha atribuição pelo artigo 4º da resolução 218, e tinha o engenheiro cartógrafo que tinha atribuição pelo artigo 6º da resolução autonômica. Posteriormente, o CONFER baixou uma nova resolução, a 1073, se eu não me engano, que abre espaço para que os profissionais eles possam agregar mais atribuição. Ou seja, eu posso, enquanto engenheiro, fazer um curso de pós-graduação, né, e posso agregar parte dessa meu curso de pós-graduação na minha atribuição como engenheiro. Né, porque isso até então não tinha. Né? Essa resolução ela é nova, nova sim, ela tem uns 5, 6 anos, a 1073, que ela permite que o profissional ele possa agregar nova atribuição às atribuições iniciais. Né? Por exemplo, hoje a Câmara de São Paulo, a Câmara de Agrimensura, ela aprovou lá uma deliberação em que o profissional engenheiro agrimensor ou engenheiro cartógrafo, ele pode requerer a atribuição pelo artigo 1º da resolução 218. Né? Tanto o engenheiro cartógrafo como o engenheiro agrimensor. Né? Mas hoje, os novos profissionais, os novos egressos que vão sair, eles já vão sair com a nova resolução, com a nova atribuição, porque vai estar agregada as atribuições do artigo 4º e do artigo 6º. Ou seja, vão estar mais completo. E é o que eu falei, extensão de atribuição, são casa a casa. Então, a resolução nova, ela tem que ver, ela tem que olhar essa matriz curricular do aluno, né, e daí ele dá um parecer. A Câmara até para dizer se aquele pessoal ele vai ter aquela atribuição ou não. Isso os casos de profissionais que têm atribuição na 218, né, que não tinha.
que agora a atribuição vai ser diferente, porque agora, como o curso se unificou, no caso da agrimensura e da cartografia, então é a nova atribuição, mas não foge da atribuição inicial. O título profissional, né? O CONFEA já deliberou em 2017, né? Essa resolução eu tenho, que o título profissional que vai ter na carteira do engenheiro agrimensor, o cara vai ter o título de engenheiro agrimensor e cartógrafo, né? Ou engenheiro agrimensor e cartógrafo. O que pese que as escolas de engenharia e de agrimensura, o curso ele tem nomes variados, às vezes é engenharia de agrimensura e cartografia, às vezes é agrimensura e cartografia, outro lugar é cartografia e engenharia, mas isso não altera o título que vocês vão ter ao final do curso. Ou seja, não há obrigatoriedade de entidade em título acadêmico, né? Campo de ação é a área em que o profissional exerce sua profissão, em função de suas competências adquiridas em sua formação. Ou seja, você tem que atuar naquele campo que você tem atribuição, você não pode extrapolar aquilo, né? Senão você está pulando aquela linha, né, que não lhe é permitido. E aí você pode cair no artigo 6º, né, e aí no Código de Ética, que pode vir a te trazer prejuízo aí muito, muito sério. Atividade profissional é a ação característica da profissão exercida pelo tribunal que está regulamentado, né? Então, são o título profissional. E aqui a RT, né, que eu vou falar para vocês. A RT ela foi criada em 77, né? A lei criou a RT, né, a lei 77, e o CONFEA aprovou a resolução, porque o Congresso Nacional ele cria a lei, né? Ele criou a lei criando o Conselho, criou a lei criando o Conselho dos Técnicos de Medicina, de Odontologia e OAB. Mas quem regulamenta a lei, quem interpreta a lei, é o Conselho Federal, né? Ele interpreta essa lei e aí ele aprova uma resolução, e essa resolução ela vai para os regionais para ela ser cumprida, né? Então, a RT é a anotação de responsabilidade técnica, né? Ou seja, é aquilo que garante ao profissional uma segurança jurídica, né? E também a RT ela vai garantir, sabe o que para você? O seu acervo técnico, né? Hoje, quase as totalidades, né, isso já está muito bem consolidado. Qualquer obra, qualquer licitação de engenharia, qualquer uma engenharia, nos editais, lá pede o quê? Acervo técnico. O que é o acervo técnico? O acervo técnico é seu currículo. É seu currículo de obra de engenharia que você executou. Então, quando você inicia uma obra, você quando inicia a obra, você abre a RT, está lá no sistema. Acabou a obra, você dá baixo no RT. Ao final da conclusão da obra, você vai requerer um acervo técnico. Esse acervo técnico, ele vai descrever lá que você executou determinado tipo de obra. Ou seja, o acervo técnico serve para provar que o profissional tem capacidade e habilidade para executar aquela obra. O que pode ocorrer? Porque aconteceu várias situações em que o estado de Rondônia, estado de Rondônia não, estado do Acre, ele abriu a licitação, o INCA abriu a licitação lá, para a implantação de marcos de concreto nas divisas internacionais, né? E a empresa foi de São Paulo, ela ganhou a licitação. Mas ele não tinha profissionais habilitados, então ele abandonou a obra, no meio da obra. Então, hoje, os editais, ele pede a RT justamente para saber se aquele profissional, ele já trabalhou naquele tipo de obra e que ele tem a sua capacidade, né? E o acervo técnico é do profissional, não é da empresa. O acervo técnico é seu. A empresa que vai participar da licitação, ele tem que ter no seu quadro profissionais habilitados naquele tipo de obra, e esse profissional tem que ter acervo técnico. O seu acervo técnico é que eu trabalho na Fundação Intesp, né? E recentemente eu requeri uma
um acervo técnico, né? Mas o acervo técnico é meu, não é da Fundação Intensco, não é da consultora X e da consultora Z, é do profissional. Então, a RT é um contrato entre você e o contratante, ou entre a empresa e o contratante. Então, você recolhe a RT, ao final você dá baixa na RT, em seguida você vai requerer o seu acervo técnico. A RT ela pode ser de obra de serviço, a RT de acompanhamento, a RT de responsável técnico, né? O que existe muito nas empresas estatais, os profissionais ele tem a RT de responsável técnico. Então, ele está naquela empresa, ele faz aquela RT, e aquela RT ela permanece até o dia que ele sai daquela empresa. Então, é um RT de responsabilidade técnica. Porque qualquer atividade técnica que ele venha fazer, ele está garantido pelaquela RT. Ele tem fé pública, a RT, né? Ela tem fé pública. Ela limita a responsabilidade, que eu falei no início, né? Eu fiz um projeto para construir uma casa de 300 metros quadrados. Eu fiz um projeto fazer um gel de 8.000 hectares. Né? Eu não quero depois... O cara diz, olha, mas a RT falou 8.000, você está fazendo uma coisa de 16.000 hectares, ou uma casa de 500 metros quadrados. Então, a RT ela tem toda essa responsabilidade. Né? Alimenta o seu acervo técnico profissional, né? Garante a certidão de direitos autorais, né? E é um instrumento da fiscalização. A fiscalização, geralmente, ela pede se aquele profissional tem um RT sobre aquela obra. Né? Então, aconteceu o caso, né? A gente tem, como eu tive no CREA por 2 mandatos, 6 anos, isso vem para a Câmara, essas denúncias, né? Em que o profissional desenvolveu uma atividade que ele não tinha RT porque ele não tinha atribuição. Né? Porque se ele vai entrar no sistema para fazer a RT, ele é engenheiro elétrico, e lá ele coloca atividade de engenharia, o sistema não vai aceitar. Com certeza ele vai cair na fiscalização e poderá vir a ser penalizado, né? Ou sofrer algum tipo de multa, advertência, ou até perder o registro profissional. A RT hoje ela é online, né? Você entra no sistema, o sistema hoje é muito prático de se usar. Né? Você vai entrar no sistema, né? E aí, como é a primeira vez, se você não tem cadastro, vai abrir uma janela para que você possa se cadastrar, né? E ter acesso à RT, e preencher a RT. Né? Aí lá tem todos os detalhes, é muito simples de preencher. Né? Você pode preencher, mandar, depois você pode pegar essa RT, fazer algum tipo de correção, né? E tem determinadas situações em que essa correção você não paga mais, você não recolhe mais a taxa, né? Porque não houve alteração nem do valor da obra, nem do local da obra, então ela permite que essa alteração seja feita. Né? Aqui é a página do CREA, né? Você vai clicar lá no CREA. Aqui está o CREANet, onde você vai entrar, e aqui está o registro online, onde você pode fazer o seu registro, né? Qualquer tipo de coisa que você precisa como engenheiro e como profissional do sistema, né? Solicitação de certidão, pesquisa da autenticidade de certidão, licitação, consulta de protocolo, então tem todo... É um site que ele está melhorando, né? Claro que o site nunca é perfeito, né? Quando eu tive na época, a gente até pediu para que implantasse no CREA um tipo de site mais dinâmico, né? Mas hoje o site está conseguindo avançar, mas ele já responde satisfatoriamente, e não respondendo, pode ser também através do profissional encaminhar as denúncias aqui, que o site não está atendendo a demanda do profissional. Depois, se você criar aqui no CREANet, você vai clicar aqui, clique para acessar o sistema. É muito fácil essa ferramenta, né? Aqui, ele vai abrir essa janela. Aí nós temos aqui 3 janelas. Né? Hoje, essa janela do meio não existe mais, porque eu só tenho acesso aos funcionários, que são aqueles funcionários que ele entra no sistema para ver a atividade, e consulta pública. Qualquer cidadão, qualquer pessoa, precisa ser engenheiro, ele pode consultar. Vamos dar um exemplo. De repente, você mora num apartamento, tem um cara lá quebrando a parede, fazendo um monte de coisa que de cara, você está achando que aquilo não está legal. O cara parece que não entende de engenharia.
Você vai atrás do síndico, o síndico também não te responde, porque muitas vezes o síndico fez rolo lá com o cara da obra, né? O que, é que você faz? Você vai no site do CREA, você vai consultar, né? Você vai consultar, você vai pedir para o síndico, cadê a RT? O cara, não tem RT. Então, você vai tentar descobrir o nome do profissional, você vai entrar aqui na consulta pública e vai saber se aquele profissional ele tem habilidade para estar quebrando parede no seu condomínio, né? E aí, se não tiver, você vai denunciar esse cara. Claro que hoje existe uma fiscalização muito grande dos condomínios com relação à atividade de engenharia, né? Mas sempre tem problema. É bom ficar muito esperto com relação a isso. Beleza? Aqui, se você é a primeira vez, você vai fazer seu cadastro aqui. Quando você for profissional. Se você já deu o registro lá. Aqui você vai consultar a RT, né? Você vai preencher a RT. Aqui no atendimento tem várias opções para que você possa acessar o sistema e solicitações que vocês queiram fazer. Aqui é o preenchimento de um RT, né? Você vai automaticamente, quando você vai selecionar, ela está aqui. Então, aqui vai abrindo várias janelas, né? Em que você vai dizer, é obra de serviço, é carga de função, é multa para receituário agronômico, é multa para obra de serviço, o RT que, às vezes, tem uma atividade que é executada por 2 engenheiros, você pode fazer uma RT única, né? Desde que é citado na RT quais são os profissionais que executaram aquela obra. E era isso que eu queria falar para vocês, né? Até para que vocês tenham aí essa oportunidade, né? Que eu, na minha época, eu não tive, né? Eu não tive a oportunidade de ter esse tipo de palestra. Claro que eu vou assumir um compromisso com vocês, né, que não vai ser só essa palestra, eu acho que ao longo do curso, né, o curso é 5 anos, nós vamos estar ofertando para vocês, não só esse tipo de palestra, mas várias palestras que envolvam o sistema Confea-CREA. Então, aqui foi um panorama muito macro, né, do que é o sistema. O sistema ele é muito gigantesco, ele tem muita atividade, mas eu espero logo estar passando para vocês uma série de palestras, também convidando outros profissionais do sistema Confea-CREA, e aí a gente pode até estar fazendo isso presencialmente, que a gente espera que essa pandemia passe, né? Mas eu vou estar combinando isso com vocês, né? E eu vou ver quais são as dúvidas que vocês colocaram aqui no chat, até para a gente estar respondendo aqui de forma tranquila para vocês, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Só um segundo, tem muita pergunta aqui que eu... Vamos ver aqui. De fato, a gente não teve pergunta aqui no chat, né, para você, entendeu? Então, terminou vocês ficando mais só como 20, né? Mas o sistema, ele funciona dessa forma, né? Ele tem toda essa estrutura gigantesca, né? Em que nós, profissionais, o CREA somos nós, né? O CREA é composto por todos nós profissionais, e com certeza, logo, vocês estarão fazendo parte do sistema, né? Porque o sistema, ele se inova, né? A cada 3 anos tem uma eleição de presidente, e a cada ano eles renovam ser 1/3 do seu plenário, né? E, com certeza, vocês vão estar conhecendo o CREA, até porque isso é necessidade, né? A gente tem que ser... Eu, quando eu me formei, eu tinha muita crítica, né? Eu tinha muita crítica em relação ao sistema, né? E até hoje tenho, né? Mas eu aprendi algumas coisas no sistema, né? Mas a crítica continua, né? Porque eu entendo que o CREA tem que ter mais uma
ele tem que ter um papel mais inovador, no sentido de defesa da engenharia brasileira, né? Então, entendo que o CREA deve ser mais ativo, né? Ele deve ser mais protagonista, né? Porque onde a engenharia ela não vai bem, com certeza o país não vai bem. A gente sabe que a engenharia ela é a mola propulsora do desenvolvimento de qualquer região, qualquer país. Então, a minha observação que eu faço é com relação a isso. Eu acho que o Confrere poderia ser muito mais ativo, né? Muito mais protagonista, muito mais alavancador de grandes debates da engenharia nacional. E muitas vezes isso não acontece, e isso termina respingando na gente. Mas entendo que é um conselho importante, né? Porque fiscaliza o exercício da profissão, né? Defende a sociedade e também defende o profissional, a partir do momento que ele fiscaliza a atividade de irregularidade que existe na sociedade de não profissionais que atuam de forma irregular. Mas eu queria, como não houve perguntas, né, eu queria dizer que foi um privilégio falar para vocês do sistema, foi muito importante para a PAESP, e muito importante também para a escola, né, que tem vocês aí como alunos, como futuros engenheiros, né, e também aqueles profissionais que estão nos acompanhando, né, que também já são engenheiros, mas têm dúvida ainda como é que funciona o sistema. Né. Eu viro e volto essa semana, teve profissionais que me fez uma série de perguntas, dúvidas com relação ao sistema, mas a gente conseguiu superar isso. E dizer que fiquei contente, né, com essa exposição nossa aqui, e espero em breve estar falando para vocês novamente, né, espero estar falando ao vivo, né, em um espaço onde a gente possa ter mais um contato direto, né. E como não houve pergunta, eu vou estar dando, aliás, um comunicado. Os participantes desse evento que se inscreverem vão estar recebendo um certificado, até para que eles possam estar tendo isso nas suas atividades complementares. Então, a gente vai estar providenciando o certificado, né, e enviando para vocês em breve. Ok? E, mais uma vez, obrigado, e agradeço ao apoio do CREA, né? O CREA, nós temos uma parceria com o CREA para que a associação possa estar fazendo esse tipo de evento, possa estar falando do que é o CREA, né? Esse é um papel da associação, de divulgar o que é o CREA, de levar a demanda de vocês para o CREA, né? Então, isso é importante. A Mútua, né, também sempre nos apoiou, né? E toda a equipe nossa de apoio aqui que está nos auxiliando nessa transmissão, né? E desejar uma boa noite a todos e até a próxima. Tá? Fiquem com Deus e até breve.